O milionário barbeiro descobre a verdade chocante sobre a mendiga negra que visitava semanalmente. Na pequena cidade de São Lázaro, onde a desigualdade era a regra e não a exceção, Miguel se destacava como um barbeiro próspero. Seu nome era conhecido em todos os cantos, não só por suas mãos hábeis, que transformavam cabelos desgrenhados em obras de arte, mas também por sua simpatia inigualável. Ele atendia desde os executivos mais bem-sucedidos até os moradores da comunidade, sempre com um sorriso e uma palavra gentil. Porém, por trás desse sucesso, escondia-se uma solidão profunda. Todo o glamour da barbearia de Miguel não preenchia o vazio que o acompanhava. A rotina de sua barbearia, decorada com espelhos reluzentes e cadeiras de couro preto, era pontuada pela presença inusitada de Helena, uma mulher negra, com rasgos de beleza inconfundível, mas marcada pelas dificuldades da vida nas ruas. Ela visitava Miguel semanalmente, sempre trazendo consigo uma aura vibrante, quase. Ele sentou-se ao seu lado, sentindo um impulso inexplicável de conhecer mais sobre sua história. "Como você chegou até aqui?" ele perguntou, a voz tremendo um pouco, como se estivesse prestes a desvendar em segredo guardado por muito tempo. Helena sorriu, mas a tristeza em seus olhos lhe disse que havia muito mais a ser revelado. Conforme as semanas passavam, a conexão entre eles crescia, mas Miguel começava a perceber que essa amizade podia custar caro. Um dia, ao ouvir Helena falar sobre sua infância, ele se deparou com um choque. As lembranças de Helena estavam inexplicavelmente ligadas à sua família. Fragorosos segredos emergiram de sua mente, segredos que podiam arruinar seu nome e sua reputação. A cada revelação, Miguel sentia um nó na garganta, e o aperto no peito aumentava. Mas a pressão não vinha apenas da culpa familiar. Seu rival, Ricardo, um homem que sempre teve inveja do sucesso de Miguel, começou a lançar rumores e ameaças, revelando uma teia de intrigas que se... E foi então que o inesperado aconteceu. Um envelope misterioso chegou à barbearia, crispando a atmosfera. "Eu sei quem você é e sei quem ela é. Não se esqueça, segredos têm o poder de destruir tudo." As palavras pareciam ecoar nas paredes, misturando incerteza e medo. Miguel olhou em volta. O silêncio na barbearia, agora opressivo. O que ele faria diante dessa revelação chocante? Ele enfrentaria a verdade sobre sua origem e arriscaria tudo para proteger Helena, ou se esconderia atrás de sua fama e sucesso? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado. O envelope em suas mãos parecia pegar fogo, as palavras dançando à sua frente como sombras ameaçadoras. "Eu sei quem você é e sei quem ela é." A frase reverberava em sua mente, um eco aterrorizante. Olhando ao redor, ele viu a barbearia quieta, como se o tempo tivesse parado. O aroma do café quente misturava-se com a tensão no ar. Foi então que as portas da barbearia se abriram violentamente. A campainha tilintou, cortando o silêncio como um grito. Era Helena. Sua presença sempre tão vibrante,
agora carregava um torvelinho de agitação. Seu olhar estava aflito. Ela parecia saber que algo estava acontecendo. Miguel sentiu seu coração acelerar. Oi, Miguel, tudo bem? O sorriso de Helena foi ofuscado pela preocupação em seus olhos. Ele hesitou. Deveria contar? Mas antes que pudesse decidir, a porta se abriu novamente. Era Ricardo, o rival, seu rosto um misto de triunfo e raiva. Ele se posicionou, como um predador se aproximando de sua presa. Olha só quem veio, o magnífico barbeiro e sua amiga, cuspiu ele, com desprezo. Aposto que você não sabe nada, não é, Miguel? Topa um pequeno desafio para descobrir. Os dois homens trocavam olhares afiados como lâminas. Helena se encolheu, a tensão no ar tornando-se sufocante. Miguel sentiu o nó na garganta apertar de novo e a adrenalina disparar em seu corpo. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Desafia você a desvendar quem realmente ela é. Acredite, pode ser chocante. Ricardo provocou, rindo desdenhosamente. Miguel se virou para Helena. O coração pulsava. Helena, você sabe o que ele está falando? A expressão dela deteve-se e a cor de sua pele parecia murchar. Não, Miguel, eu não posso. Ele não sabe o que está dizendo. Os olhos de Helena marejaram e Miguel sentiu um aperto no peito como se algo estivesse se quebrando. Então, do fundo da sala, uma voz familiar cortava a tensão. Mas eu sei, Helena. E Miguel, você também. A mulher que entrou era Maria, uma velha conhecida de Miguel. Sua presença iluminada agora parecia sombria. Sua mão tremia enquanto segurava outro envelope. Você precisa ouvir isso. Ela se aproximou, seus olhos fixos em Helena. O estômago de Miguel afundou. Ele percebeu que havia uma verdade, uma cruel verdade, que estava prestes a ser desenterrada. Ricardo riu alto. Olhem todos! A velha se juntou ao circo. Vamos lá, Maria. Já estamos ansiosos para saber o que mais você tem a revelar. A provocação era clara e o ambiente ficou pesado de expectativa. Maria abriu o envelope e, com um papel em mãos, começou. Helena, você tem que saber que... Mas a frase não terminou. Um grito estridente ecoou na barbearia. A porta foi aberta abruptamente e uma mulher, com olhos agitados e um olhar desesperado, entrou. Helena, não acredite nelas. Elas são... O caos se instalou. Miguel ficou em choque. O que estava acontecendo? Helena olhou de uma para outra, confusa e aterrorizada. O ambiente, que antes era uma barbearia animada, agora parecia um campo de batalha emocional, cheio de segredos enterrados. Com a boca seca e o coração na garganta, Miguel percebeu que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar. Ele não sabia ainda o que se revelaria, mas estava claro que a amizade que havia construído com Helena e a própria essência de quem ela era poderiam mudar para sempre. A pergunta vibrou no ar. Quem era realmente Helena? E o que Miguel estava disposto a perder para descobrir a verdade? Helena olhou perplexa, sua respiração tornando-se acelerada enquanto tentava processar o que ouvira. A mulher que acabara de chegar, com os cabelos brancos bagunçados e um olhar que se movimentava como se carregasse todo o peso do mundo, tinha o poder de mudar tudo. Miguel, com o coração disparado, sentiu que os instantes se arrastavam, como se o tempo estivesse prestes a explodir. Helena, não, você não pode acreditar nelas. Essa foi a única coisa que a nova mulher conseguiu gritar, os olhos vidrados de desespero. Miguel se virou para Maria, o envelope em suas mãos agora parecendo um objeto perigoso, como uma arma prestes a ser disparada. Quem é você? Conseguiu perguntar Miguel.
Mas não era só uma questão de identificação. Era uma busca desesperada por algum senso no caos. A mulher deu um passo à frente. Sou Clara, sua mãe Helena. As palavras dela cortaram o ar, fazendo com que o mundo ao redor parasse. As expressões mudaram em frações de segundo. Miguel congelou. Helena ficou pálida, quase transparente. Ela olhou para a mulher e depois para Miguel, como se estivesse tentando juntar pedaços de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios, tremenda e cheia de incredulidade. Ricardo, que observava a cena com um sorriso malicioso, parecia mais animado do que nunca. Vou adorar ver isso. A pequena mendiga é filha de uma fugitiva? Que história! Ele provocou, suas palavras como facas afiadas. Clara avançou, segurando os ombros de Helena firmemente, como se tentasse ancorá-la em um mar de confusão. Você não sabe a verdade, minha filha. Você precisa entender. Eu tive que ir embora, por sua segurança. Os rostos se estreitaram. A tensão era palpável. Miguel sentiu um nó na garganta, enquanto o cenário se tornava cada vez mais complicado. Ele tinha conhecimento de uma parte da história, mas o que Clara estava dizendo era completamente inesperado. Ele não tinha ideia de que havia uma conexão mais profunda entre eles. Helena, agora em estado de choque, perguntou: Segurança? De quem você está falando? Sua voz tremia, e cada palavra parecia um grito de uma criança perdida. De seu pai, Helena. Ele não é quem você pensa. Há muito tempo atrás ele estava envolvido com pessoas perigosas. Quando você nasceu, eu não tinha escolha. Tive que me afastar para proteger você, Clara dizia. E as lágrimas começaram a formar. Mas a dúvida ainda pairava no ar, como um manto pesado. O ambiente estava tenso. As paredes da barbearia, que um dia eram momentos de alegria, agora se tornavam um cenário de revelações devastadoras. Miguel olhou para Helena, buscando uma resposta em seus olhos. Ele queria acreditar que tudo isso era um delírio, mas a credibilidade na voz de Clara parecia real. E a sua avó, Helena? Ela também sabia tudo e quis proteger você também. Clara gritou, a voz impregnada de dor. O choque na expressão de Helena se transformou em determinação. Ela não poderia ignorar o que estava ocorrendo. Os murmúrios dos outros lá fora tornavam-se um ruído distante, enquanto o mundo ao redor dela desaparecia. E então, o que acontece agora? Questionou Helena, enfrentando os olhos de Clara, buscando não apenas respostas, mas também um sentimento profundo de conexão que parecia rompido. Mas a tensão foi abruptamente cortada por um barulho alto, como um vidro quebrando. Miguel se virou para ver o reflexo de um carro furioso acelerando em direção à barbearia. Fogos de artifício de luz e sombras se misturaram no ambiente, enquanto o veículo parou abruptamente. Alguém saltou do carro, um homem enorme, com uma expressão de raiva feroz. Clara! Gritou ele, e o pânico se instaurou. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. Miguel sentiu a adrenalina disparar. As perguntas se multiplicaram em sua mente. Quem era aquele homem? Que segredos mais estavam prestes a ser revelados? Em meio ao caos e à revelação de Clara, a verdade se tornava um labirinto. Miguel e Helena estavam prestes a enfrentar o que nunca imaginaram que descobririam. E a barbearia, que sempre foi um refúgio, agora se tornava um campo de batalha. Uma batalha por verdades, por identidade e talvez por sobrevivência. Quando Clara gritou que era mãe de Helena, o tempo pareceu parar.
O olhar de Helena se transformou em uma tempestade de emoções. Miguel presenciou a confusão, o medo e a incredulidade se agitando nos olhos dela. Mãe, o que você está dizendo? A voz dela tremia, como um fio prestes a estourar. A barbearia agora estava preenchida com uma tensão elétrica. Com passos rápidos, o homem que havia chegado de carro, robusto e com um olhar feroz, tomou posição atrapalhando a cena. Clara, eu te avisei! Ele gritou, sua voz engrossando como trovão. Você não deveria estar aqui. Miguel sentiu um frio na espinha. Quem era aquele homem? Uma parte dele queria afastá-lo, proteger Helena, mas outra parte o impelia a entender a situação. Quem é você? Perguntou Miguel, firme. Clara deu um passo à frente, posicionando-se entre Helena e o intruso. Ele é David, o homem que me fez fugir. Clara lutou para controlar sua voz, mas Miguel percebeu a fraqueza ali. Os olhos de David brilharam com uma raiva mal contida. Ela não deveria ter vindo aqui. Você não tem ideia com quem está lidando. As palavras ecoaram pela sala e Miguel sentiu seu estômago revirar. O silêncio era ensurdecedor. Era como se todas as histórias não contadas se acumulassem no ar, esperando para serem expostas. Segurança? Você fala de segurança? Helena questionou, a dor enraizada nas palavras. Você se afastou de mim, me abandonou e agora é tudo sobre segurança? Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, um símbolo do desespero crescente. A porta da barbearia se abriu novamente e um homem mais velho entrou, com a testa sulcada de rugas e um olhar de preocupação. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz baixa e calma. Miguel reconheceu-o como o velho Pedro, um cliente frequente que sempre tinha histórias para compartilhar. Mas David não estava disposto a perder tempo. Este não é o seu lugar, velho. Este é um assunto de família. E ele rosnou, se aproximando de Clara, que recuou um passo. O medo dançava nos olhos dela, e Miguel sabia que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais perigosas. Helena, você precisa sair daqui. Davi gritou, a frustração se transformando em fúria. Você não sabe o que está por trás de tudo isso. Não seja tola. O ambiente estava pegando fogo. Miguel não podia mais apenas observar. Ele deu um passo à frente. Eu não vou deixar que você faça mal a ela. As palavras saíram com coragem, mas dentro dele havia um pânico crescente. Era uma nova batalha, e ele não tinha certeza de como ganhar. Nesse momento crítico, Clara gritou, Miguel, fique longe. Ele não é o que parece. Mas antes que tudo pudesse se desenrolar, um som estrondoso tomou conta do espaço. Uma explosão, não do lado de fora, mas de dentro da barbearia. O vidro quebrou em 1000 pedaços, fazendo todos se encolherem. O que era aquilo? O que estava acontecendo? As pessoas na rua começaram a gritar e o caos se espalhou rapidamente. Miguel olhou para Helena e seus olhares se encontraram em meio a essa confusão. Era o maior medo dele se materializando. Antes que ele pudesse reagir, Clara caiu de joelhos, segurando a cabeça, enquanto David olhava em volta, descontrolado, buscando uma saída. Não, isso não pode acontecer. Ele estava em pânico, e a expressão dele fez Miguel entender. O homem estava envolvido em algo muito maior do que parecia. Um fio de desespero se prendeu no ar, enquanto todos lutavam para entender o que acabara de acontecer. Um envelope caiu do bolso de David, deslizando lentamente pelo chão como uma pedra que rolava ladeira abaixo. Miguel não podia deixar passar. Ele se abaixou, pegou o envelope e, quando o abriu, seu coração parou.
O que havia ali dentro mudaria tudo. Era uma foto. E não qualquer foto. Era uma imagem de Helena ainda criança com um homem que não era David, mas alguém que Miguel conhecia muito bem. Seu próprio pai. Miguel sentiu o mundo desmoronar. Ele estava preso em uma teia de mentiras que nunca poderia imaginar. O que isso significava para ele, para Helena, para tudo o que acreditavam? Helena. A voz dele saiu, mas estava carregada de confusão. Isso é impossível. Elas estavam conectadas de uma maneira que ele nunca tinha percebido. O impacto das revelações estava prestes a desatar uma onda de segredos, e as interconexões entre eles nunca foram tão evidentes. O que viria a seguir? Ninguém estava preparado. E naquele instante, todos perceberam que as verdades guardadas eram apenas o começo. Quem realmente eram? Não havia mais volta. Miguel sentiu o coração acelerar enquanto segurava o envelope. A imagem na sua frente poderia ser um bicho-papão, mas o rosto de Helena ao lado do seu pai era tão real quanto os destroços da barbearia ao seu redor. As paredes pareciam se fechar, como se todos os segredos que carregavam finalmente tivessem encontrado uma saída. O que isso significa, Miguel? A voz de Helena tremia, e ele percebeu que o choque estava prestes a se transformar em uma tempestade. David, que até então parecia pronto para atacar, congelou. O olhar dele escaneou o papel, e o rosto que antes era de raiva virou confusão. Isso não pode ser verdade. As palavras saíram como um sussurro atordoado, e Miguel notou um traço de medo nos olhos dele. Helena também percebeu. Você conhece meu pai? O tom dela era um misto de incredulidade e necessidade de respostas. Eu não saberia te dizer. Ele respirou fundo, tentando se recompor. A barbearia estava em silêncio, exceto pelo som distante dos gritos na rua. Todos os olhares estavam sobre eles, como se o mundo inteiro estivesse esperando por uma revelação que poderia mudar tudo. Mas antes que Miguel pudesse responder, Clara, ainda de joelhos, soltou uma bomba. David, você não pode fugir para sempre. Não depois do que você fez. A voz dela ficou tensa, carregada com um peso que parecia esmagar o espaço ao redor. Miguel, gélido, tentava absorver as palavras que se acumulavam como neve derretendo. O homem forte agora estava pálido. Calha a boca, Clara! A raiva voltava, mas estava entrecortada por uma preocupação evidente. Você não entende que se os outros souberem, ficaremos em perigo? A intimidade que aquelas palavras sugeriam mandou um arrepio pela espinha de Miguel. Que tipo de perigo? O pensamento era uma faca cortante em sua mente. Helena, com olhos de fogo, virou-se para Clara. Você está dizendo que sabia? Que fez parte disso tudo? O ar na barbearia parecia raro, e Miguel percebeu que estava diante de um jogo maior, onde cada movimento poderia ser fatal. David não olhou em volta, apenas fixou os olhos em Clara. Você tinha que ter ficado fora disso. Agora não há como voltar atrás. E o que quer que estivesse prestes a acontecer era visível em suas veias pulsando contra a pele. O ambiente pulsava com uma energia palpável, como se a barbearia fosse um vulcão prestes a entrar em erupção. Miguel sentiu que precisava agir. Parem! O que está acontecendo? Quem somos nós, de verdade? Ele se virou para Helena, e a dor nos olhos dela partiu seu coração. A verdade sobre isso começa com nós. O que aconteceu em seguida foi um momento esmagador. Antes que qualquer um pudesse reagir, a luz na barbearia começou a piscar, e um barulho ensurdecedor de sirenes e gritos começou a ecoar na rua. A tensão se rompeu como um fio esticado por muito tempo.
Polícia! Todo mundo no chão! Gritou uma voz estrondosa, e todos na barbearia se encolheram, confusos e apavorados. É tudo culpa sua, Davi gritou, os olhos cheios de pânico enquanto tentava encontrar uma saída. Tinha que ser você. Tinha que acabar assim. Ele estava prestes a descontrolar-se completamente, quando as portas se abriram abruptamente. Uma dupla de policiais entrou, armas em punho, e Miguel sentiu seu mundo desmoronar novamente. Parados! Mãos para cima! A adrenalina disparou, e Miguel começou a perceber que a verdade que buscavam não só os envolvia, mas havia um perigo que eles nem sabiam que existia. Seres humanos se tornavam sombras, e as janelas empoeiradas agora eram olhos que observavam. Neste instante, Miguel percebeu que tudo, absolutamente tudo, estava interligado. O olhar de Helena se perdeu em David, e a combinação de indignação e desespero a transformou. Você sabe de algo, não sabe? Ela gritou, enquanto a realidade se tornava uma rede inextricável de mentiras, segredos e aqueles que estavam prestes a ser apanhados no escândalo maior. As vozes elevadas, o som dos passos apressados na calçada e a luz dos holofotes se uniram em uma sinfonia caótica. O que viriam a enfrentar a partir daqui? É o pior. Quem realmente eram todos eles no meio dessa confusão? Miguel ficou paralisado, com a imagem da foto queimando na memória. Poderia estar prestes a perder tudo. E aquilo que começou como um simples dia em sua barbearia, agora se transformava numa tempestade de emoções e consequências que ele jamais imaginou enfrentar. O que vem a seguir? Pensou, sentindo o peso dos olhares sobre ele. Miguel ainda segurava o envelope, o coração disparado. O que vem a seguir? A pergunta pulsava em sua mente. Clara estava de joelhos, recuperando o ar, ainda focada em David, que agora parecia prestes a entrar em colapso. As sirenes lá fora aumentavam, e a tensão na barbearia se tornava insuportável. Não se aproxime dela. Miguel gritou, tentando tomar controle da situação. Helena segurava o braço dele, seu olhar transbordando incertezas. O choque em seu rosto disse tudo. Não era apenas um dia qualquer. David, ensandecido, se virou rapidamente em direção a Clara. Você não deveria ter voltado. Isso vai nos destruir. A fúria dele explodia como fogos de artifício ao meio-dia. O equilíbrio da sala estava prestes a se desfazer, e Miguel sentiu que precisava agir rápido, antes que tudo virasse um caos. Calma, Miguel pediu, mas a palavra soou vazia. Ele percebeu que o tempo estava se esgotando. Mais policiais se aproximavam, e o clima estava prestes a mudar radicalmente. Ele se virou novamente para Clara, e as palavras dela ecoaram em sua mente. Segredos. Ele começou, tentando entender, tentando juntar os pedaços. Ao mesmo tempo, Helena ainda estava paralisada, olhando entre eles, cheia de perguntas não ditas. O que você sabe sobre meu pai? David, em um impulso, avançou, mas Clara se interposicionou. Um segredo que você não deveria entender ainda. O seu pai não é quem você pensa que é. As palavras dela cortaram o ar. O impacto era visceral. E Miguel sentiu um frio na espinha. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Helena explodiu, seu desespero tomando conta. Diga a verdade. As emoções estavam à flor da pele. O que mais eles estavam escondendo? E antes que pudessem responder, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura familiar apareceu, e o reconhecimento cortou a respiração de Miguel. Era Ricardo, seu rival, que ele pensou estar fora de cena. Mas algo nele estava diferente. Havia uma frieza nos olhos.
Você achou que poderia me deixar de fora desta, Miguel? Ricardo perguntou. Seu sorriso torto implicando que ele sabia mais do que deixava transparecer. O caos instantaneamente se intensificou. Eu sempre soube que havia algo mais nessa história. E agora é minha vez de jogar. O estômago de Miguel se revirou enquanto todos os olhos se viravam para Ricardo, que caminhou com confiança até o centro da barbearia. Dizem que sangue fala mais alto, não é? Você só se esqueceu do mais importante. Ele retirou algo do bolso, um celular, e a tela brilhou com uma mensagem. É hora da verdade, olhem para isso. Ele mostrou para todos, e a barbearia ficou em silêncio. Os rostos de Clara, Helena e Miguel congelaram em choque. Bingo! Clara, você pensou que poderia esconder seus segredos por tanto tempo? Estes documentos provam que você não só é mãe de Helena, mas também minha irmã. As palavras caíram como uma bomba. Um caos total se desdobrou. Miguel parecia que ia desmaiar. O quê? A confusão dominou seu cérebro, e o olhar de Helena se tornava cada vez mais atordoado. Meus pais, eles te esconderam, Clara. E você se afastou, fugiu, pensando que tinha deixado tudo para trás. Mas aqui estamos nós, juntos de novo. A verdade sempre encontra o caminho. Ricardo parecia triunfante. A controvérsia era demais para processar, e a ideia de que a verdade era mais complicada do que imaginavam começou a sufocá-los. Miguel sentiu uma onda de raiva e dor, mas também um sentimento avassalador de proteção. Como você pode fazer isso? Isso não é só uma piada! Ele gritou, as emoções subindo à flor da pele. Helena olhou para ele e depois para os dois, confusa e perdida. Então, todos nós estamos entrelaçados nessa teia de mentiras. O que significa isso para mim? Quem sou eu exatamente? Um segundo de silêncio, e então disparos, estrondos e uma gritaria chocaram a barbearia, levando todos a cambalear para trás. Um grupo de pessoas começou a entrar. Não policiais, mas um bando de homens robustos, armados, com expressões ferozes. A cena se transformou em uma verdadeira guerra quando tudo virou escuridão. Miguel sabia que havia ultrapassado um limite, e a verdade que emergiu dos segredos apenas criou mais perguntas. Mas uma coisa era certa: a briga apenas começara, e o que viriam a enfrentar seria muito mais profundo e devastador do que todos poderiam imaginar. E no fundo de tudo isso, uma única pergunta surgiu, como um eco potente. Quais eram os verdadeiros segredos que todos estavam defendendo? Miguel ainda estava atordoado com a revelação. O envelope tremia em sua mão enquanto ele tentava processar tudo. Helena o encarava, angustiada, e David estava prestes a perder o controle. O silêncio na barbearia, os documentos falam por si. Vocês são todos um punhado de mentiras. Ricardo se adiantou, sua voz ecoando nas paredes. O clima tenso se tornou explosivo. Miguel, entre a confusão e o medo, não pôde evitar sentir que a verdade se revelava aos poucos, como um filme se desenrolando. Mas o desespero tomou conta quando os homens armados finalmente invadiram a barbearia. Saiam da frente! Um dos homens gritou, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. O som de tiros ecoou no ar, e o que antes era apenas uma troca de revelações se transformou em uma cena de caos. Miguel agarrou o braço de Helena e a puxou para mais perto, enquanto a adrenalina disparava em seu corpo. A barbearia, uma vez um lugar seguro, tornou-se uma armadilha. Segurem-no! Um dos homens ordenou, mirando David. Ele sabe demais. Miguel não tinha ideia do que estava acontecendo. O olhar de Clara ficou paralisado, enquanto os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Mãe, o que está acontecendo?
ela gritou, mas as vozes foram ofuscadas pelos gritos e ordens dos homens armados. David, apesar de sua fúria anterior, virou-se em busca de uma saída, mas um dos homens o agarrou pelo colarinho. Você não vai a lugar nenhum, ele rosnou, enquanto os outros se espalhavam pela barbearia. O corpo de Miguel estava tenso e a mente fervilhava. Uma dúvida cruel começou a surgir. Será que tudo isso era uma armadilha? Ele olhou para Helena e a pergunta pairou na cabeça dele. Por que alguém estaria atrás de nós? O que mais não sabemos? Ele sentiu o coração apertar. As revelações não eram apenas sobre a conexão entre eles. Haviam forças muito maiores em jogo. Todos de joelhos, agora! A voz do homem rompendo a confusão fez todo mundo se encolher. Mas Miguel não conseguia agir por instinto. Ele queria proteger Helena, mas o que poderia fazer? É sua culpa, Clara! David gritou fúria contrastando sua fragilidade. Você não deveria ter voltado. Olha o que você fez. O veneno na voz dele perfurou o ar, enquanto Miguel tentava pensar em uma forma de agir. A cena se tornava um pesadelo. E então, algo inesperado ocorreu. Uma explosão repentina. O teto da barbearia começou a desabar, com estilhaços de madeira e vidro voando para todos os lados. Um grito ecoou. Não era de alarme, mas de dor. Um dos homens armados caiu, atingido por um pedaço de estrutura. Acorda! Acorda! Um outro homem gritou, enquanto uma fumaça densa começou a invadir a barbearia. Miguel não compreendia como isso poderia estar acontecendo. Ele agarrou Helena, seus olhos se encontrando em um momento breve, carregado de desespero. Temos que sair daqui! Mas e David? Ela insistiu, tentando entender o que realmente estava em jogo. Não havia tempo para enroscos emocionais. Eles precisavam escapar. Com a fumaça se alastrando, Clara gritou, Miguel, leva-a! E nesse momento, algo dentro de Miguel mudou. Ele sabia que não poderia deixar Helena para trás. Ele a puxou, e juntos correram em direção à saída. Mas antes que conseguissem alcançar a porta, a visão de Ricardo à frente paralisou Miguel. Vocês não entendem. Isso tudo é parte de um plano maior. Ele rangia os dentes, mas a fúria de seus olhos os prendia, como se houvesse um segredo revelador esperando para explodir. Ambos pararam. O que ele queria dizer? O que significava plano maior? Miguel olhou para Helena e tudo se tornou ainda mais confuso. Como se a verdade estivesse apontando para algo ainda mais surpreendente. A temperatura na barbearia disparava e a fumaça começou a obscurecer a visão. Miguel. A voz de Helena mal saiu, quase sufocada pelo caos. Uma verdade que até então era silenciosa começava a se revelar, e as peças de quebra-cabeça que eles haviam tentado montar pareciam se desintegrar à medida que se aproximavam do colapso. O que aconteceria agora? Esse plano maior poderia ser a ruína deles ou a solução de tudo. As chamas de desespero iluminavam seus rostos, e o caminho à frente desaparecia na escuridão. Seria essa a última chance deles? Todos estavam conectados de forma surpreendente, e agora estavam prestes a entrar numa tempestade que mudaria tudo o que conheciam. Miguel estava paralisado, sem saber como agir. A fumaça sufocante misturava-se à tensão que já pairava no ar. A imagem do envelope queimava sua mente, enquanto ele olhava para Helena. Temos que sair! Ele gritou, puxando-a pelo braço. Mas os gritos e o caos ao redor tornavam difícil ouvir a própria voz. Mas e David? Helena insistiu, seu olhar voltando-se para o homem que, em outra circunstância, poderiam ter considerado um rival. Mas aquele não era um momento de rivalidades. Era um momento de sobrevivência. Ele é seu pai.
A declaração de Ricardo cortou o ar. Miguel se virou, surpreso. O que você está falando? Sua voz ecoou carregada de incredulidade. Você vai acreditar nas suas mentiras? David disparou, mas a tensão euclidiana fez o tempo parecer parar. A fumaça estava aumentando e a pressão crescia. De repente, um dos homens armados tateou atrás de si, desesperado por algo. A energia elétrica na sala os conectou por um breve momento, e a cena explodiu. Um dos policiais abriu fogo. O som ensurdecedor reverberou na barbearia. O caos tomou conta. Miguel sentiu o chão tremer. Helena gritou, não! O impacto da bala acertou David no ombro, fazendo-o cair ao chão. O homem gemeu, a dor estampada em seu rosto. Clara se ajoelhou ao lado dele, o desespero transparecendo. Não! O que você fez? Ela gritou. Mas no mesmo instante, outro dos homens armados agarrou Miguel pelo braço. Sentido, garoto! Miguel se contorceu, mas antes que pudesse reagir, a gritaria tomou conta. Helena tentou se desvincular de Miguel, mas ele se negou. Não, fica comigo, precisamos sair. A barbearia agora parecia um pesadelo. Então, em meio ao caos, Clara olhou para Ricardo. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? A pergunta que pairava no ar era dolorosa. Ela tinha certeza de que ele conhecia, da maneira como se movia. Eu só quero a verdade. Ricardo respondeu com uma raiva fervente. Ponto. E sua mãe me disse que você estava em perigo. Não posso deixar isso acontecer. As palavras dele soavam cheias de pavor, um misto de preocupação e convicção. Mas, justo quando a confusão atingia seu ápice, o forno da barbearia estourou em chamas. As chamas dançaram pelo ambiente, devorando tudo em seu caminho. O calor intenso atingiu Miguel e Helena como um golpe físico. Miguel, para cá! Clara gritou, vacilando entre David e a porta de saída. Miguel hesitou, mas um grito aterrorizado de Helena trouxe novamente seu foco. Você não pode ir. É uma armadilha. Ela gritou. A verdade acerca a paralisou. Ela olhou para David, então para Ricardo. E nesse instante, David, com um grito desesperado, puxou um objeto do bolso. Uma pequena caixa. Eu preciso te mostrar isso, Clara. Ele a olhava com um misto de dor e determinação. O momento foi elétrico. Miguel percebeu que havia algo a mais em jogo. O que estava ali poderia mudar tudo. Ele se virou para David, agoniado. O que você está escondendo? Nesse momento, as chamas se espalharam rapidamente. E os homens armados começaram a recuar, gritando em desespero. Miguel olhou para Helena, seus olhos refletindo a incerteza que todos sentiam. O que estava escondido na caixa poderia ser a chave para liberar a verdade que eles estavam buscando. Quando David abriu a caixa, um brilho intenso iluminou o espaço. Era um dispositivo estranho, emitindo uma luz pulsante. Isso é a verdade. Não apenas sobre nós, mas sobre tudo. As palavras dele causaram um choque. Do que você está falando? Miguel gritou. A situação se intensificou. O que estava no ar não era apenas fogo. Era a revelação. E na fração de segundo em que David levantou a caixa, o ambiente explodiu em um clarão ofuscante. Quando a luz se dissipou e o caos se acalmou, tudo havia mudado. Helena olhou para Miguel. A confusão em seus olhos, agora substituída por algo mais profundo. O que foi isso? Ela sussurrou. As paredes da barbearia começaram a enfraquecer, e Miguel sentiu o chão vibrar sob seus pés. Eles não apenas estavam enfrentando um incêndio, estavam no centro de um segredo escondido, algo que poderia desvendar
não apenas suas identidades, mas também seus destinos. Não podemos ficar aqui. Temos que descobrir o que isso tudo significa. Foi tudo o que Miguel conseguiu formular. Mas conforme a fumaça escurecia a visão e o destino dele se tornava incerto, uma coisa estava clara. Eles não tinham ideia do que estavam prestes a descobrir. O que seriam os laços que os uniam e o que eles revelariam ainda estava por vir. Sexta. Miguel ainda estava atordoado, tentando entender as palavras de David, quando um clarão e um estrondo fizeram suas cabeças se virar para a caixa, que ele segurava. De repente, a luz ofuscante se intensificou, tomando conta de tudo ao redor. "Corra!" alguém gritou. Em um instante, a barbearia, que já tinha conhecido tanta alegria, começou a se transformar em um inferno. A luz pulsante na caixa parecia ter liberado alguma força desconhecida, e as paredes começaram a tremer. "Não pode ser!" O grito de Clara ecoou entre os pilares de madeira. "O que você fez, David?" Miguel sentiu um frio na espinha, a adrenalina drenando toda a calma que ele tinha. A barbearia não era mais um refúgio seguro. Agora era um campo de batalha onde cada segundo contava. As flâmulas, atrás da cadeira de barbeiro, brilhavam em vermelho, quase como se o lugar estivesse vivo e se rebelando. O calor aumentou rapidamente, e uma fumaça espessa começou a se espalhar. Miguel percebeu que o tempo estava se esgotando. "Helena, vamos!" Ele puxou a mão dela e começou a correr em direção à saída. Mas, de repente, um grito estridente cortou o ar. "Não, não, não vá!" Clara gritou, desesperada. Os olhos dela estavam fixos em David, que agora parecia ser engolido pela luz brilhante, como uma sombra sendo consumida pelo fogo. "Por favor, não." Miguel hesitou, mas a mão de Helena na dele era mais firme. "Temos que sair, Miguel. Ponto. Agora." Ela estava em pânico, e ele podia sentir o aperto no peito. Mas então, algo impossível aconteceu. De dentro da luz, emergiu uma figura. Mesmo em meio ao caos, Miguel reconheceu o rosto. Era a mãe dele, Ana. Todos congelaram, a visão congelando um instante que parecia eterna. "Miguel!" Ana exclamou, e sua voz cortou como um raio de esperança. "Você precisa entender. Tudo o que está acontecendo é por causa da verdade que você não sabia." Miguel olhou para a figura que antes era sua mãe, com lágrimas escorrendo por seu rosto. "Mãe? Como você?" Mas as palavras dele foram interrompidas. David começou a gritar, a dor evidente na expressão dele. "Não, não! Você não deveria ter vindo!" Ele tentou se mover, mas a luz o segurava, como se estivesse preso em um dispositivo invisível. Helena olhou entre eles, confusa, indignada, e agora com um novo medo. Você conhecia minha mãe?" A incredulidade misturava-se com a urgência. "E por que isso tudo está acontecendo?" O que Ana revelou em seguida tirou o chão de sob os pés de todos. Todos estão conectados, e o que você achou ser verdade foi uma ilusão. Miguel, você não é o que pensa que é. E Helena, você também não. Miguel sentiu um nó se formar na garganta. "Como assim?" ele perguntou, a voz trêmula. Uma onda de choque passou por Helena, que se afastou um passo. "Você é filha de um homem marcado pela traição. Sua vida estava em risco desde o dia em que nasceu, mas todos nós éramos parte de um plano para protegê-los." Ana falava rápido, como se as palavras fossem a única coisa entre eles e a destruição. "Clara e eu fizemos tudo isso para evitar que David destruísse tudo." Era como se um frágil fio que conectava todos estivesse prestes a romper. Miguel gemeu, incapaz de processar. "E se ele destrói tudo, o que isso significa para nós?" "Para a Helena." "Você não entende, Miguel", disse Clara, agora com a fúria no olhar.
Estamos correndo contra o tempo. Se ele escapar, nada irá parar o que está por vir. Nesse momento, uma explosão ensurdecedora ocorreu. O chão se abriu sobre os pés deles, e Miguel caiu, puxando Helena junto com ele. Clara e David estavam em pé, cercados por uma luz ofuscante, enquanto a verdade se despedaçava ao redor. Segurem-se! Miguel gritou. Mas a realidade estava mudando. Estavam prestes a se dividir, mas de uma forma que ninguém poderia prever. Como se o mundo ao redor deles estivesse sendo desfeito. A fumaça e a luz se tornaram uma neblina densa, e Miguel sentiu seu coração parar. O foco estava em sua mãe, que parecia implorar para que entendesse antes que tudo se dissipasse. As verdades estão escondidas, e o que for revelado mudará tudo, mais do que você poderia imaginar. E com isso, um silêncio com uma carga profunda tomaram conta, interrompido apenas pelo eco de suas respirações. Miguel se sentia sobrecarregado enquanto a figura de Ana começava a desaparecer gradualmente, envolta na luz intensa. Mãe, não, o que você está dizendo? Mas a imagem dela finalmente se desfez, e a escuridão começou a tomar o lugar da luz. Miguel não tinha como saber o que viria a seguir, mas uma coisa era certa: as verdades que emergiam como eficiência estavam prestes a explodir em suas vidas, de maneiras que ninguém esperaria. Miguel e Helena estavam cercados por um caos absoluto. A luz intensa e a fumaça tornavam tudo quase irreconhecível. Um nó se formou na garganta de Miguel. Ele sentia que o tempo estava se esgotando. Precisamos sair agora. Ele puxou Helena com força e juntos correram para a saída. Mas os homens armados, antes confusos, começaram a se reagrupar, buscando controlar a situação. Miguel olhou por sobre o ombro. O desespero nos olhos de sua mãe e o sacrifício de David, caído no chão, o paralisavam. Vamos, Miguel, Helena implorou, suas mãos tremendo. E ele podia ver o medo refletido em seu olhar. O fogo estalava mais perto e a pressão aumentava como um peso em seu peito. Eles finalmente chegaram à porta e Miguel empurrou com tudo o que tinha, mas uma parede de fumaça os engoliu. O que fazemos agora? Ele gritou, sua voz quase abafada. A única saída parecia estar se fechando a cada segundo. David, você tem que vir, Clara gritou. Mas o homem estava visivelmente ferido, mal conseguindo se mover. Não, temos que ir, isso é uma armadilha. A frenesi fez todo sentido, e mesmo assim, Miguel começou a duvidar. Com um esforço, David tentou se levantar, se apoiando no balcão despedaçado. Eu não posso. Você precisa deixá-los enquanto ainda há tempo. A determinação dele falou mais alto, uma centelha de esperança em meio ao desespero. Vá! Miguel gritou, e em um impulso puxou Helena para fora da barbearia. Eles correram para a calçada, e a luz lutava para sair das sombras que se formavam atrás deles. O que aconteceria a Clara e David? O questionamento cortava sua sanidade. O ar fresco do lado de fora os golpeou, como um alívio súbito. Assim que estavam a salvo, eles viraram para ver o que havia se tornado a barbearia. As chamas se alastravam, e no meio do incêndio, David e Clara trocavam olhares, sentindo que o poder dos laços familiares era mais forte do que qualquer fogo. É tudo uma grande mentira, Miguel, Helena gritou, a frustração em sua voz. Por que tudo isso aconteceu? Seu olhar refletia a confusão e a indignação. Calma, precisamos entender. Não podemos deixar isso para trás. Miguel respondeu, mas sentia que os segredos estavam apenas começando. A conexão entre eles era mais profunda do que poderiam imaginar.
e cada revelação trazia mais perguntas. Mas a sirene de um carro de polícia interrompeu os pensamentos. Luzes vermelhas piscavam ao longe, enquanto policiais começaram a chegar, em busca do caos gerado. Miguel olhou para Helena. Estamos safe. Mas e nossos segredos? O que vem a seguir? A tensão ainda pairava no ar, mas um novo misto de determinação tomou conta deles. Precisamos enfrentar isso juntos. Não temos outra escolha. Miguel afirmou, e Helena assentiu, seus olhos brilhando com uma nova chama. Não era o fim, mas um novo começo. Enquanto as chamas devoravam a barbearia, Miguel e Helena se afastaram, conscientes de que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Nós vamos descobrir a verdade, custe o que custar, ele disse com uma certeza renovada. E assim, com a coragem pulsando nas veias e corações indomáveis, eles seguiram em frente, determinados a enfrentar o que o futuro lhes reservava. As sombras do passado seriam desafiadas, e finalmente a verdade surgiria. Essa era a verdadeira luta deles. E você, amigo, agora é a sua vez de agir. Não perca nenhum conteúdo incrível que vem por aí. Se inscreva imediatamente no canal para não ficar de fora das próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo. Precisamos do seu apoio. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho espetacular. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Os verdadeiros fãs sabem que cada ação conta.